Atenção torcedor, te prepara aí, chegou a hora de mais uma edição do Bola na Rede. Tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Dominou, bateu! Gol! Sabe de quem? Sabe de quem, meu parceiro? É do Grêmio! Bateu o gol! Gol do Internacional! Apresentação: Leonardo Lindemann. É isso aí, estamos começando mais um vídeo. Mais uma edição do Bola na Rede. E eu só tenho uma coisa pra dizer: inacreditável, inacreditável o time do Grêmio ontem. Inacreditável. Que horror. Pelo amor de Deus, o que foi aquele segundo tempo? Mas ai, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? E a equipe do Internacional empatou com a equipe do Caxias pelo primeiro jogo das semifinais de Gauchão. E empatou em 1 a 1.
lá no Estádio Centenário. O Grêmio perdeu. Sim, o Grêmio perdeu para a equipe do Ipiranga por 2-1. Hoje é dia 20 de março e o Bola na Rede começou! Beleza, então vamos começar o Bola na Rede de hoje falando da equipe do Inter. A equipe do Internacional empatou com a equipe do Caxias pelo placar de 1-1 lá no Estádio Centenário. Vamos ouvir agora os gols da partida e a entrevista do técnico Mano Menezes. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil. Segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. Respira fundo Alan Patrick. Atenção, perna direita, correu, bateu, pegou, voltou no Alan, bateu, gol! Gol! Do Inter! Gol do maestro, gol do regente, gol do 10, gol do craque. Bruno Ferreira pegou o pênalti de Alan Patrick, mas a bola se apresentou para ele na perna boa, na perna direita, gol aberto, e aí estufa a Rede Grenal no Centenário. Alan Patrick, 5 minutos no comecinho do jogo, o Inter abre vantagem, faz 1-0. Alan Patrick no rebote do pênalti, Inter 1-0, Zé Alberto. Uma bola no corredor esquerdo para Jean Dias, ele contra Bustos, pedalou, levou pro fundo, meteu por baixo, gol! Mercado contra. Gol do Caxias. Dividiram Mercado e Heron. Gol é de Mercado. Numa jogada simplesmente espetacular de Jean Dias pela ponta esquerda. Fazer uma análise do jogo, e eu quero fazer uma análise daquilo que tu tinhas falado tempos atrás, que na hora que precisasse o Inter apresentar, quem sabe o que apresentou no ano passado, seria apresentado na hora decisiva. Essa hora ainda não chegou, ou o futebol não chegou na hora que deveria chegar, com um desempenho parecido com aquele do ano passado? Boa noite a todos. Eu acho que é bom sempre dar uma olhadinha em volta quando a gente quer falar de futebol, de semifinal, de jogos difíceis, né? O Gauchão não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. Nada a ver. Aliás, muitas vezes eu ouço que o Gauchão não serve nem de parâmetro para o Campeonato Brasileiro, né? Eu penso diferente. Eu acho que existem jogos no Gauchão que são de extrema dificuldade. Eu já vim aqui nessas mesmas circunstâncias e tomei 3-0. E tinha um time de Libertadores. E o time já estava jogando Libertadores. E tivemos que fazer uma reviravolta extraordinária para buscar a classificação. Então o Caxias sempre foi uma equipe forte aqui. O Caxias já ganhou títulos jogando aqui, o Caxias já eliminou times de campeonato de Série B jogando aqui. O Caxias sempre é um adversário que impõe uma dificuldade para qualquer adversário aqui. Todos que jogaram aqui até agora tiveram dificuldades no campeonato. O Internacional é mais um time que veio aqui e também encontrou as suas dificuldades, tá? Mas dentro do normal. Acho que a gente sabia que tipo de jogo a gente ia enfrentar aqui. Eu acho que as coisas estão indo para o seu caminho, como deve ser. E se nós quiséssemos uma oportunidade para buscar a nossa classificação para a final
e vocês me dissessem que essa oportunidade ela ia ser conseguida dentro do Beira-Rio com uma vitória simples, eu diria para ti que é a nossa obrigação buscar a nossa vitória na nossa casa, com o nosso torcedor. Aliás, precisamos bastante do nosso torcedor, é a hora dele estar ao lado da equipe, porque quando você passa um tempo grande sem conquistas é mais difícil, é mais arrastado, nós temos que estar mais juntos, todos nós, né, para superar obstáculos que estão colocados nessa hora e que precisam para a equipe chegar na sua final. Acho que a equipe teve momentos em que esteve bem, achei que o segundo tempo esteve melhor, saiu com uma vantagem cedo, né? Mas perdeu um pouco o controle do jogo. O Caxias cresceu e esteve melhor naquele momento do que nós. No segundo tempo, nós, com um encaixe, não só pela entrada do Pena em si, no meio-campo, mas por ter determinado um posicionamento um pouquinho diferente, porque o nosso problema sempre se desenhou mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo, na primeira parte do jogo. Aí controlamos melhor o jogo. O Caxias continuou em contra-ataques de vez em quando chegando, nós também chegamos. O jogo esteve mais aberto na segunda parte do jogo, o que quer dizer que ambas as equipes procuraram a vitória até o final. Eu acho que o empate foi justo por aquilo que apresentaram os dois. Mano, durante a semana você chegou a dizer, né, que a volta do Luiz Adriano, a contratação do Luiz Adriano, daria a oportunidade do time voltar a ter o esquema com o centroavante como foi no ano passado, nos melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Não só disse como cumprir, né? Perfeito. No Grenal você optou por Baralhas e Johnny, hoje, né, Dias e Johnny, né, uma estrutura parecida com a do ano passado, com Gabriel e Johnny em algum momento do Brasileiro. É fato que o Caxias perdeu apenas um jogo no Campeonato Gaúcho até aqui, para o Grêmio, dentro do Centenário, mas essa volta ao esquema tático de 2022 que deu tão certo, não ter encaixado tão bem hoje, só o Caxias como adversário, você imagina ou acredita que algumas individualidades ainda estão devendo para que esse esquema volte a dar certo? Medida em que o treinador chega depois de um jogo e individualiza, ele está transferindo a responsabilidade dele para jogadores, e eu não busco encontrar explicações ou apresentar explicações externas buscando individualidades, né? O jogo foi um jogo de marcação, um jogo de bastante erro pelos dois lados, eu diria, de domínio de bola no meio, a bola escapou muitas vezes, a escolha, né? Por o campo estar um pouquinho mais alto, um pouco seco, que a gente só nota quando está lá dentro. Então, teve um índice de erro dos dois lados, eu diria, um pouquinho mais alto, tá? Mas nada que também justificasse. Eu acho que mesmo assim a gente teve 2, 3 chances claríssimas, né? Uma com o Pedro, outra com o Alan Patrick, se eu não estiver enganado, numa jogada muito bonita na segunda parte, né? Depois outra com o Wanderson, quase no final. O Caxias também teve uma bola que eu acho que chapada pelo meia de dentro da área, que botou por cima. Uma bola que o jogador quase chegou na frente e quase alcançou uma bola, né, bem metida. O futebol é assim, ele tem méritos dos dois lados. E hoje a gente sai com empate exatamente porque acredita que conseguiu, em termos de neutralidade, os dois lados neutralizar mais a parte ofensiva de cada um. Mano, tu falou na primeira resposta que aqui sempre é difícil jogar, que teve times aqui que como esse saiu com 3-0. Porém o desempenho do Inter, não só aqui, nos outros jogos fora, vem sendo muito criticado. Porém no Beira-Rio, desde o Brasileiro, os últimos 10 partidas, 6 do Gauchão e 4 do Brasileiro, o Inter no Beira-Rio fez 28 gols, sofreu apenas 8. Por que o Inter tem tanta facilidade de jogar no Beira-Rio? Obviamente é a sua casa, mas fora não está conseguindo o desempenho esperado. Você vê que é o mesmo time que entra em campo na maioria das vezes, então não é uma escolha do sistema de jogar em si, tá? Nossa equipe é uma equipe técnica, ela busca trabalhar a construção das suas jogadas com uma bola de pé em pé. Tem um lado que busca mais velocidade, que é o lado esquerdo, mais vezes, seja com o Pedro, seja com o Wanderson, que é da jogada de 1 contra 1. Acho que voltamos a ter um jogador que segura um pouco mais a bola na frente, é aí que eu estava me referindo da repetição do jeito de jogar, que o Luiz Adriano dá isso para a equipe. Naturalmente isso tira um pouco a pressão do alemão, então o alemão já vai voltar a jogar bem novamente, está treinando bem, esteve ausente hoje, poderia ter entrado e talvez até, né, já poderia ter resolvido o jogo para a gente na frente. Acho que o futebol é bem assim como está sendo. Resta a gente ter tranquilidade para saber que às vezes é um pouquinho mais difícil,
tem a pressão, tem a ausência de conquistas durante bastante tempo, então começa a se aproximar a conquista. O comandante tem que passar tranquilidade para a equipe, é o que eu estou fazendo agora. Eu tenho certeza que a resposta de domingo, do final de semana que vem já vai ser muito melhor, e ela sendo muito melhor, nós vamos ter condição de buscar a nossa vaga para a final. Ô Mano, na tua estratégia para hoje, o que não funcionou? A gente pôde ver no primeiro tempo muito conversando com o time para segurar um pouco mais a bola na frente, para não abrir mão da bola tanto. Tu já conseguiu identificar o que não funcionou e por que não funcionou hoje aqui? Tanto conseguimos que no segundo tempo já resolvemos, já não tivemos o mesmo problema de construção do Caxias com mais qualidade por dentro. A gente tinha um desencaixe pelo lado direito, o Caxias tem uma saída de bola bem trabalhada e a gente liberou um dos volantes do Caxias para jogar. A partir do momento que esse jogador estava livre, houve o desencaixe de Johnny com Bustos pelo lado, mais Maurício, né? O gol foi uma jogada assim, foi construída, depois mais umas 2 vezes chegaram assim. Depois a gente, mostrando no intervalo, que é onde a gente consegue conversar um pouquinho com mais calma, com mais lucidez, conseguimos ajustar isso e aí já não tivemos o mesmo problema tático. Foi um problema tático no primeiro tempo, na minha opinião. Mano, hoje o Internacional saiu daqui com empate 1-1. O que fica de aprendizado desse empate e se o Inter tem vantagem para jogar no Beira-Rio? Não tem vantagem nenhuma, os dois times saem em igualdade de condições, então não temos vantagem objetiva. Temos uma vantagem de fator local, porque você sabe que no futebol brasileiro o fator local significa bastante, né? Então nós vamos tentar tirar proveito desse fator local e por isso chamamos o nosso torcedor. A direção está fazendo já antecipadamente todos os passos necessários para a gente ter uma condição boa para o torcedor ir no estádio. E a equipe vai fazer a sua parte para que o torcedor esteja do lado, esteja se sentindo representado por aquilo que a equipe vai fazer. Mano, em comparação com o time do ano passado, a única mudança significativa na comissão foi na preparação física, né, do profissional. Isso influencia no começo de trabalho do ano para o nível de intensidade não ser o mesmo do ano passado e também nas lesões musculares que têm ocorrido nesse começo? Eu acho que a equipe tem conseguido competir bem, tá? No início da temporada sempre traz situações diferentes, às vezes até traz acúmulo do ano anterior, né? E as equipes às vezes não conseguem iniciar tão bem como. Eu acho que a gente não iniciou tão bem, mas hoje a gente já está numa condição bem melhor e não se deve à parte física da equipe alguma dificuldade que a gente está tendo. Se você olhar hoje as condições que foram jogadas no primeiro tempo, as duas equipes baixaram de ritmo no segundo tempo e optaram por um jogo um pouquinho diferente. O Caxias no contra-ataque, a gente com uma construção mais de pé em pé. Tá? Para isso a gente tem que responder bem, atender bem. E acho que a equipe fez um jogo médio, vai ter condição de jogar melhor na nossa casa. Mano, na quinta-feira eu tinha falado sobre a oscilação que um jovem como o Matheus Dias pode ter, né? E hoje o primeiro tempo pareceu, quem estava vendo, não sei se a sua análise é a mesma, que ele oscilou para baixo. Não conseguiu se adaptar à intensidade que o jogo pedia, de uma semifinal, de uma decisão, enfim. Só que na semana que vem não tem o Johnny, ele está convocado. Como é que se trabalha essa semana para o Matheus não sentir que o jogo deu problema para ele ou coisa assim, ou se o Baralhas cresce nessa altura do campeonato? A gente sabe mesmo que é assim, a gente tem que entender que é assim, né? É por isso que às vezes o treinador opta por um pouco mais de experiência para jogadores que já passaram muitas vezes por situações como essa, né? E essas coisas vão acontecer, tá? É sempre muito mais perigoso quando ela acontece num jogo eliminatório, né? Porque o jogo eliminatório não te dá muita oportunidade de recuperação, tá? Mas é normal isso que aconteceu, eu sempre falo isso, é um jogador em construção, eu vou ter a calma necessária porque sei que é um potencial bastante grande para o Internacional, mas vamos saber tomar com coerência, tentando ser coerente, como eu falo sempre, que às vezes é difícil, as decisões importantes para a equipe no momento mais importante, para todos poderem responder bem. Você falou antes do jogo, mano, que escolheu o time com base nessa coerência. E aí eu quero falar sobre Pena, que hoje começou no banco, entrou no segundo tempo. Qual foi a conversa que tu teve com esse jogador ao longo da semana? O que levou ele a começar hoje esperando e o que tu espera dele em termos até de uma, quem sabe, recuperação técnica para que ele possa se consolidar o que ele era no ano passado, jogador titular, e que dificilmente a gente cogitava ser substituído antes da partida. O Pena é um jogador titular, tá? Assim como
Para se ganhar um campeonato precisa mais do que 11 titulares, você sabe disso. Tá? Estamos falando já há bastante tempo em grupo, essas coisas todas, vocês falam, a gente fala internamente, a direção fala, né? Estamos trabalhando para fazer o que temos que fazer. Mas eu sempre penso que tem hora para tudo e o treinador sabe, tem coisas que ele não fala porque não pode falar. Tá? E Pena sabe exatamente, porque todos os jogadores sabem porque entra e porque sai da equipe, porque eu tenho um diálogo bastante claro com eles, porque penso que para ter o comprometimento de todo mundo, e nós precisamos ter, eles têm que estar entendendo perfeitamente aquilo que são as decisões do seu comandante. E ele sabe perfeitamente. Mano, a gente viu o Maurício, saiu mancando após o jogo. O que você já tem de informação da lesão dele? É uma situação que te preocupa para o próximo jogo? Agora são momentos logo depois do jogo, você não faz uma avaliação tão criteriosa. O Maurício foi batida mesmo, foi uma dividida de bola no meio, os dois jogadores ficaram no chão. Tá? Então penso que não preocupa tanto, talvez René é o jogador que mais nos preocupa. Mano, só ainda sobre a questão do jogo, né? No primeiro tempo me pareceu que alguns jogadores do Inter estavam um pouco mais nervosos do que o comum. Eu vi que você chamou a atenção bastante, por exemplo, do Johnny, em certo momento também no segundo tempo. Esse fator mental também pode ter atrapalhado um pouquinho o Inter hoje na hora de ter paciência para definir o jogo? As equipes, elas na medida em que vão se aproximando do final das competições, aumenta-se a pressão de tudo que pode acontecer de negativo quando você não atinge o objetivo. É como subir uma tábua, né? Você, quando essa tábua de 5 centímetros está no chão, você caminha em cima dela, não tem medo nenhum de cair, tropeçar, machucar o joelho, nada. Você pega a mesma tabinha de 5 centímetros e sobe 20 metros, se alguém for atravessar ela, você vai ter medo de cair. É a semifinal. Tá? Não é a fase classificatória. A fase classificatória você perde um jogo, você não vai bem, mas você tem 10 jogos para se recuperar. Na semifinal você só tem um. Então esse aumento de pressão é que vai tornando a equipe preparada para os momentos de decisão sem cair o rendimento. Isso exige maturidade. Eu acho que a gente recentemente no Grenal deixou escapar o resultado de um jogo que deixou claro que a maturidade é algo fundamental na hora para você fechar um jogo. E hoje estava se repetindo a mesma coisa. Estávamos aí com 1-1, né? Buscamos a vitória até o final, mas não podemos nos desorganizar como equipe para correr risco de tomar o 2-1, porque aí você não leva o empate, aí você já tem uma outra condição. E era isso que estava trabalhando, cobrando do Johnny naquela hora, porque no momento de construção de jogada, de final de jogo, você projetar um volante para frente da linha da bola, você está correndo risco. Tem outros jogadores que estão incumbidos de fazer isso naquela hora, né? Estevão entrou bem no jogo, estava aceso, então vamos passar a responsabilidade para esses jogadores e os jogadores que são os jogadores um pouquinho mais de contenção, saber fechar o jogo com passe seguro, sem correr risco, porque o futebol exige isso para você ter conquistas e conquistar títulos. Bom, o que eu achei do jogo do Inter? O Inter não jogou bem. O Caxias foi dono de praticamente todo o jogo. Tá? O Inter só não perdeu pro Caxias porque o Kehler fez um ótimo jogo, na minha opinião. E assim, mas no geral foi um jogo bem equilibrado. Só o que acontece? O Caxias agrediu mais. O Caxias quis mais. Então, pra mim, se tivesse algum time que sair com a vitória no jogo de sábado, teria que ser o Caxias, porque o Caxias produziu mais do que o Inter, quis mais do que o Inter vencer a partida. Então, se tivesse que ter um vencedor, na minha opinião, teria que ser a equipe do Caxias, né? O Internacional vai ter uma semana toda para se preparar, já que não tem jogo no meio da semana. Vai ter toda a semana para se preparar. O próximo jogo do Inter, que ocorre no domingo às 6 horas da tarde, o jogo de volta contra a equipe do Caxias lá no estádio Beira-Rio.
É isso aí, chegou a vez do Grêmio aqui no Bola na Rede. O Grêmio que acabou perdendo para a equipe do Ipiranga de Erechim, lá no Colosso da Lagoa, pelo placar de 2-1. Antes de eu falar tudo sobre essa partida, minha análise e tal, do jogo do Grêmio, vamos ouvir agora os gols do jogo e a coletiva do técnico Renato Portaluppi, aqui no Bola na Rede. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória, desde o portal tricolor, os feitos da tua história, cantam Rio Grande com amor. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Olha o contra-ataque do Grêmio. Lá vai o jogador PP, meteu grande bola. Olha o gol do Grêmio, gol! Gol do Grêmio! Lançamento espetacular. 12 minutos. Tava ali Soares para marcar o gol. Sim, ele, daquele lançamento do PP, ele entrou livre, deslocou o goleiro e fez o gol. O Grêmio está fazendo 1-0, o Grêmio está largando na frente. O Grêmio já teve oportunidades anteriores, não conseguiu marcar, mas desta vez Soares não errou, ele acertou, ele fez tudo certo e não deu para o goleiro. O Grêmio faz 1-0, Gabardo. Eric, autorizado pelo juiz da partida, cobrança de pênalti, foi para a bola, gol! Para o Ipiranga, 23 minutos. O Grêmio parou de jogar depois de ter perdido e desperdiçado inúmeras oportunidades no primeiro tempo e também no segundo. Desperdiçou pênalti, deu um lado para o Ipiranga e agora está pagando duro o castigo de ter o gol de empate do time do Ipiranga. Portanto, senhores, um para o Grêmio, um também para o Ipiranga. 23 minutos, o gol do jogador Eric. O Ipiranga empatou o jogo. E, bom, esquentou a decisão, hein, Gabardo? Eric, autorizado pelo juiz da partida, olhou pro rosto do goleiro do Grêmio, foi pra bola, bateu, gol! Gol! Gol do Ipiranga! 50 minutos e meio, Ipiranga passa a frente no placar, vira, o Grêmio desperdiçou demais, o Ipiranga não, quando teve as duas oportunidades em pênaltis, ele marcou os 2 gols, portanto, a vantagem é do Ipiranga. A decisão é sábado que vem, 16h30 na Arena, e quem leva a vantagem para lá é o time de Erechim, do seu torcedor que está vibrando, que está cantando, que está de alguma forma estabelecendo um momento de alta felicidade aqui no estádio Colosso da Lagoa, Gabardo. Só um aviso rápido antes da coletiva do Renato. O áudio da coletiva do Renato não tá tão bom porque teve dificuldades lá no Colosso da Lagoa, lá no estádio do Ipiranga, na gravação do áudio. Mas eu fiz o que eu pude, eu melhorei bastante a qualidade. Espero que dê pra entender. Peço desculpa pra vocês pela qualidade do áudio, mas
realmente não foi culpa minha. Problema lá no estádio Colosso da Lagoa, estádio do Ipiranga, beleza? Falou tudo, né? Nós tivemos as oportunidades no início, principalmente no início do primeiro tempo. Fizemos o gol. Poderíamos ter feito os 3 gols ainda no primeiro tempo, mas desperdiçamos as oportunidades. Estávamos bem, tivemos 2 problemas de Tivemos então essas oportunidades no primeiro tempo, infelizmente desperdiçamos. Tivemos depois os 2 problemas de lesões, né? Tanto do Fábio como do PP. E infelizmente o segundo tempo nós estivemos bem, deixamos o adversário crescer. De repente a gente pega um campo desse que a gente tem que mudar o nosso estilo de jogo, infelizmente, devido às condições do gramado. Mas tudo bem, vamos lá, desperdiçamos oportunidades, sem problema. Tem mais aí a semana trabalho e sábado tem mais. Tudo bem, Renato? Boa noite. Uma situação recorrente no jogo contra o Ferroviário e hoje diante do Ipiranga foi o Soares marcando, mas desperdiçando pênalti pela segunda vez consecutiva. Ele ainda tem a sua confiança para seguir sendo o batedor oficial da equipe, ou você cogita já a partir do jogo de volta mudar o batedor oficial? Não é porque o jogador desperdiça 2 pênaltis que ele vai continuar batendo ou deixar de bater. Isso é um trabalho meu com o grupo. Todos os jogadores treinam durante a semana. Essa semana mais do que nunca a gente vai continuar treinando. E aí sábado pro jogo a gente treina. Renato, em relação ao seu meio de campo, né? O Cristaldo é um jogador muito importante nessa sua engrenagem. Hoje ele acabou ficando de fora, você deslocou o PP para fazer essa função mais próxima do Soares e depois acabou perdendo o PP também. Então, como isso atrapalhou a atuação da sua equipe nesta tarde, perder esses 2 jogadores? É difícil, né? Porque, eu falei, nós perdemos o Fábio, depois nós perdemos o PP. E é difícil, no jogo como esse, difícil, o calor muito forte, o campo muito ruim. E você queima 2 substituições. E aí você tendo somente mais uma parada no segundo tempo e tendo mais 3 trocas, eu optei por 2. Mas é difícil, eu poderia ter feito as trocas antes, mas não pude fazer porque alguém poderia machucar ou ter um outro problema e de repente eu ia queimar as paradas. E nós estamos bem no jogo, mas infelizmente aconteceu. Então nós temos uma semana aqui para treinar. Infelizmente nós tivemos esses 2 jogadores machucados, vamos ter 2 jogadores convocados para a seleção de seus países. Fica difícil. É sempre assim no futebol brasileiro. Na hora que a gente mais precisa de jogadores, o clube vai lá, gasta dinheiro, e quando a gente precisa de jogadores, os jogadores precisam ir para a seleção deles. Nós vamos passar por cima de tudo isso aí, e vamos ver como a gente vai montar no próximo sábado, para a gente tentar conseguir a classificação, mas é o que eu falei, dentro da arena, nossa casa, nosso espaço, eu tenho certeza que o jogo vai ser bem diferente do que foi hoje. Renato, tem uma tecla que tu tem batido também, que é a tecla do plano A e plano B, né? Hoje tu obrigatoriamente teve que colocar o plano B por causa das lesões. E não quero nem falar da qualidade, quero falar um pouco mais sobre a característica dos jogadores, tá? Hoje o Grêmio tem uma característica bem diferente para esses jogadores de velocidade, quando está acostumado a tocar bola. E agora sem esses 2 jogadores de meio campo, eu sei que tu vai ter uma dificuldade maior para montar esse time. Queria que tu falasse o que tu pensa para esse segundo jogo. Claro, obviamente, não abrindo tanto para o adversário, sei que tu não pode fazer isso, mas como que tu vai pensar esse meio campo para conseguir jogar sem tantos jogadores? Os problemas estão aí para serem resolvidos, né? São muitos problemas, você falou bem, né? São muitos problemas. Mas tudo bem, o grupo do Grêmio é bom, eu tenho certeza que durante a semana eu vou achar a escalação ideal para que a gente possa superar nosso adversário no próximo sábado e conseguir o nosso objetivo, que é irmos à final. Problemas tem, não sabia que não aparecer tantos problemas, além dos jogadores convocados e os problemas de lesões, né? E num momento importante do campeonato, mas faz parte.
Tenho certeza que durante a semana os treinamentos vão achar a escalação ideal para a gente buscar o nosso objetivo. Renato, a gente entende que é inviável que um time mantenha o ritmo, a intensidade, jogando 2 vezes em menos de 70 horas, como foi o caso do Grêmio. E eu te pergunto também no aspecto mental, isso, com 2 decisões tão próximas e hoje tendo que levar para casa uma desvantagem. A semana também serve para descansar, pensar, conseguir colocar a cabeça no lugar de novo para aí sim fazer o jogo que precisa ser feito no sábado? Sim, foi boa a tua colocação. Esse trabalho já começou no vestiário agora, depois do jogo. Uma tranquilidade, uma derrota, ninguém gosta de perder, mas faz parte, né? Nós perdemos a vantagem, que eu não entendo, não é porque nós perdemos o jogo hoje, eu voltei a comentar durante a semana, que eu não entendo. O meu time joga sempre em busca da vitória. Teve uma campanha maravilhosa. Aí de repente em 90 minutos a gente perde a melhor campanha, por quê? Porque não se joga por 2 resultados iguais. O Brasil todo está errado, só o Rio Grande do Sul que está certo. O adversário buscou, com mérito no segundo tempo, virou a partida e joga pelo empate. Quando o Grêmio, durante o campeonato todo, buscou a melhor campanha, buscou sempre as vitórias, eu acho que isso, por isso que tem que ter a vantagem de qualquer clube no Brasil, justamente a vantagem de uma semifinal na final, porque busca a vitória, busca a melhor campanha. E aqui no Sul, eu acho que só o Rio Grande do Sul que está certo. O resto do Brasil está todo errado, quando os clubes que têm a melhor vantagem têm 2 resultados iguais. Então, precisa se pensar também. Pensar um pouquinho mais sobre o futebol, sobre o campeonato. Eu acho que é necessário mudar, inclusive, a tabela. Não vamos nos prolongar por causa da tua pergunta, mas tem muita coisa no Campeonato Nacional que precisa ser mudado. Para o bem do futebol gaúcho. Não existe isso. No ano seguinte, quem foi longe joga perto, quem jogou perto joga longe. Não existe isso. Tem que sortear, todos os anos tem que sortear, e o time que tiver a melhor campanha tem que ter a vantagem na semifinal e na final, porque senão não briga as equipes irem para dentro do adversário. Então fica difícil, fica aqui um alerta para o próximo ano, as pessoas que estão à frente, as pessoas que são responsáveis pelo campeonato, pensarem um pouquinho mais para que a gente possa continuar tendo um futebol maravilhoso, porque senão não adianta, não anima as partidas não anima as equipes buscarem a melhor campanha. Qual a melhor campanha? Jogar dentro de casa, hoje em dia não existe mais isso. Você ter somente a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Você tem que ter a vantagem dos resultados. Por isso que se busca a melhor campanha. Não podemos falar que o Brasil todo está errado e o Rio Grande do Sul está certo. Então é parar para pensar e não copiar sempre de uma tabela de anos atrás. Tudo se evolui. E não poder buscar a tabela, não, esse ano aqui quem jogou longe joga perto e vice-versa. Que isso? Vantagem nenhuma quem vai jogar uma semifinal do campeonato. Então, para que buscar a melhor campanha? Para que ter melhor futebol? Para que ter os resultados? Para que buscar o gol, buscar as vitórias? Trabalhar para isso? Para quê? Para não ter a vantagem? Fica um alerta aí para as pessoas responsáveis pararem e pensarem, analisarem e discutirem melhor a tabela para o próximo campeonato e para os próximos anos. Respondi a tua pergunta? Bom, galera, o que eu vou dizer pra vocês? Segundo tempo, lamentável. O Grêmio não jogou nada no segundo tempo. Nada. Luiz Soares de novo errou o pênalti. Olha, complicado demais. Kahneman perdidaço no segundo tempo. Fazendo muita porcaria que ele não costuma fazer. Se enlouqueceu no segundo tempo. O time que eu vi no primeiro tempo voltou irreconhecível para a segunda, coisa que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E o Grêmio que tá com desfalque, né? Porque Fábio se machucou, mas aí o João Pedro volta. Não vai poder contar com o Carvalho, porque o Carvalho vai ser convocado para a seleção dele.
A mesma coisa o Vila Sante. Então, complicada a vida do Grêmio, quero só ver como o Renato vai escalar esse time pro segundo jogo. O Grêmio precisa reverter agora essa desvantagem na arena, porque agora vai ter que fazer 2 para sair com a classificação direta. Qualquer resultado por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Então complicada a visão do Grêmio. Grêmio que joga nesse próximo sábado às 4h30 contra a equipe do Ipiranga, um jogo de volta na arena. Mas realmente lamentável a atuação do Grêmio no segundo tempo. O Grêmio que não vai poder contar com o Kahneman, que além de cometer os pênaltis foi expulso do jogo. Então assim, ó, eu fico indignado porque parecia que eles estavam num mundo paralelo. Eu não sei qual é o planeta que eles estavam, o que tinha naquele vestiário, qual é a água que eles tomaram, porque não é meu time no segundo tempo. Horroroso o segundo tempo do Grêmio. Parecia que eu tava vendo os jogos do ano passado. Parecia que eu tava vendo os jogos da Série B do ano passado, então é inacreditável. Olha, eu me assustei muito com o que eu vi no segundo tempo. O que eu vinha falando? O Grêmio perde muito gol, o Grêmio perde muito gol. Uma hora dessa esses gols vão fazer falta. E foi o que aconteceu, teve a chance de matar o jogo, levantou, o Ipiranga foi lá e fez. É isso que acontece, né? Então é lamentável a quantidade de gol que o Grêmio perde. E eu disse que se uma hora ia fazer falta, e dessa vez aconteceu. Infelizmente acabou fazendo muita falta os gols perdidos pelo Grêmio no primeiro tempo. Agora é reverter, acreditar, porque é o que tem agora no próximo sábado. É decisão, ou ganha ou tá fora do Campeonato Gaúcho. O empate dá vantagem pro Ipiranga. É isso aí, galera, estamos encerrando aqui mais uma edição do Bola na Rede, mais um vídeo aqui no canal. A gente volta segunda-feira com tudo que vai ocorrer nesses jogos de volta de Grêmio contra Ipiranga e de Internacional contra a equipe do Caxias. E eu espero que o Grêmio possa reverter essa situação e sair com a vitória. Mas agora eu peço, né, deixa o like, compartilha o vídeo pra me dar aquela moral, beleza? E a gente se vê na segunda. Até o próximo vídeo!